Nos últimos 15 anos, Portugal nasceu como destino de turismo de surf absolutamente relevante, não é? Nós, do ponto de vista daquilo que é o país, somos seguramente o melhor destino de surf da Europa e um dos melhores do mundo. Este acréscimo do turismo também tem que ter esta preocupação de nós tentarmos encontrar soluções mais sustentáveis. Somos uma marca inspirada na natureza, todos os nossos produtos são uma reflexão da natureza, não é? E obviamente nós como surfistas, passando tanto tempo no mar, seria hipócrita de uma forma não pensarmos que trazer um produto mais sustentável para o mercado, e é exatamente isso o nosso rumo, a nossa batalha. Tudo isto é uma experiência a nível tanto do toque que tem a nível de sustentabilidade, pelos materiais que utilizamos, porque a nossa filosofia é mesmo ter o contacto, ter esta sensibilização da natureza e a envolvência toda com este meio e com as atividades, mesmo para experimentar e aproveitar aquilo que nós temos de melhor. Nos últimos, 20 anos, os surfistas começaram a preocupar-se bastante mais com o ambiente. Na realidade, começaram por perceber esta coisa que a maior parte das pessoas não percebe, que vem essencialmente à praia apenas no verão e, portanto, as praias estão limpas, mas quando chega ao inverno a água está suja e as praias estão sujas. E isto foi algo que os surfistas começaram a perceber muito cedo. E ao longo dos últimos anos tem sido a preocupação da maior parte dos surfistas encontrar e ter, sobretudo, comportamentos mais responsáveis. Os comportamentos responsáveis dos surfistas acabaram também por ditar uma certa mudança do ponto de vista daquilo que é o paradigma das marcas ligadas ao desporto, que perceberam que também tinham que entregar produtos mais sustentáveis, produtos que não agredissem o ambiente, pranchas feitas com materiais menos nocivos para o ambiente, fatos e às vezes board shorts feitos com material que se quer retirado do mar e, portanto, tem havido esta evolução. Nós pensámos ao longo dos anos, todas as nossas influências, tudo o que nós consumíamos em Portugal era inspirado no internacional, dos Estados Unidos, Austrália, principalmente no meio do surf. Eram os países líderes no panorama internacional que consumimos a nossa vida inteira. E chegámos a uma conclusão que realmente chegou à altura de produzir algo português para o mundo, pela ascensão do turismo em Portugal, pela ascensão do surf a nível internacional, através da Nazaré, através dos resultados que temos estado a conquistar ao longo dos anos e, obviamente, nós como surfistas, passando tanto tempo no mar, seria hipócrita de uma forma não pensarmos que trazer um produto mais sustentável para o mercado, e é exatamente isso o nosso rumo, a nossa batalha. O nosso maior desafio de todos é uma pegada mais sustentável, não é? Através do nosso packaging, que é feito através de cartão reciclado. O nosso EVA também tem uma componente que se desfaz com maior rapidez e nós conseguimos encontrar uma matéria que não compromete o nosso produto em termos de performance, mas também se decompõe com muito mais rapidez que os restantes produtos. E estamos também a querer produzir cada vez mais local, ser uma marca 100% produzida em Portugal com as nossas matérias-primas, trabalhar também conjuntamente com corticeiras de renome para tentar trazer um produto 100% português, produzido em Portugal e para o mundo. É esse o nosso grande objetivo. Quando falamos aqui em sustentabilidade e na praia e no mar, não temos a noção que a maior parte das coisas, 70% do lixo marinho que chega ao mar, vem de terra e, portanto, o nosso comportamento começa em terra. Deixamos de, passamos a usar menos garrafas de plástico ou não usamos de todo garrafas de plástico e passamos a usar garrafas que se podem reutilizar. Deslocamos-nos em grupo em vez de virmos sozinhos. Há aqui uma data de pequenos comportamentos que temos vindo a adotar. Escolhemos uma prancha que sabemos que vem de um material menos nocivo para o ambiente, não é? Temos um fato que sabemos que não é totalmente à base de petróleo, mas que foi procurar tecnologias alternativas. Chegamos ao fim de vida, por exemplo, dos nossos fatos e das nossas pranchas e tentamos encontrar uma maneira de os reutilizar e de os reintroduzir para prolongar, no fundo, a vida desse material
e não o descartar para o ambiente. E, portanto, há aqui uma série de coisas que têm vindo a acontecer, mas como disse, também há um espaço gigante ainda para fazer mais. Os proprietários são italianos, eles viajaram pelo mundo e então tentaram criar um espaço no meio da natureza e que tivesse alguma envolvência com o mar. Então assim surgiu o Bucubaki. Tudo isto é uma experiência a nível tanto do toque que tem a nível de sustentabilidade, pelos materiais que utilizamos, pela nossa filosofia, um pouco por aí, porque a nossa filosofia é mesmo ter o contacto, ter esta sensibilização da natureza e a envolvência toda com este meio e com as atividades, mesmo para experimentar e aproveitar aquilo que nós temos de melhor. Nós felizmente conseguimos ter um público bastante alargado. Poderíamos ter um público que vem à procura de uma experiência aventureira, para uma aula de surf ou de skate, ou um período tranquilizante, em que vão para uma aula de yoga e apenas relaxar. As nossas casas são de madeira e as nossas tendas são 100% algodão. Depois temos todos os nossos equipamentos também, que acaba por ser de suporte, ou seja, temos painéis fotovoltaicos que adquirem assim uma parte da nossa energia, que sustentam a nossa energia, painéis solares que aquecem as nossas águas e depois também temos caldeiras de suporte para armazenar a água quente. Depois acabamos por ter várias práticas, nomeadamente a reciclagem, não é? Que tentamos demonstrar a todos que passam aqui connosco, portanto, claro, aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros e principalmente aos nossos clientes, que podem ter o mesmo conforto e a mesma qualidade de um serviço, mas a pensar no meio ambiental, não é? E podem ter as mesmas qualidades e se calhar às vezes, por vezes melhor. Eu acho que os desafios principais são seguramente trazer mais surfistas para a causa do ambiente. 70% do oxigênio que nós respiramos vem do oceano. O oceano é fonte de vida, é fonte de prazer, é um playground natural para todos e acho que os surfistas, enquanto utilizadores constantes desse playground, têm que ser os seus principais defensores. Um segundo grande desafio, eu diria, passa pelas próprias entidades passarem a abordar as coisas de uma forma, se quiseres, mais holística. Muitas vezes não basta fazer uma boa campanha, é preciso depois ter atuações que sejam consequentes com as campanhas que temos. Não é? Se defendemos sei lá, que temos que proteger o planeta de plástico, não podemos produzir milhares de lonas e depois descartá-las para o ambiente. Não é? Temos que começar a ter aqui, olhar um bocadinho mais nesta lógica de futuro e daquilo que nós podemos fazer, mas acho que esses são, diria, os grandes desafios. Basicamente é isto.